Meu nome é Redosh, mas muitos me chamaram de Sally. Fui levada de minha terra ainda jovem, arrancada de minha aldeia entre lágrimas e gritos que ecoam em minha memória até hoje. Éramos um povo unido, com danças, canções e histórias que passavam de geração em geração. Eu sonhava em crescer junto aos meus, aprender os segredos das mulheres mais velhas. Talvez um dia me casar com alguém escolhido pelo coração. Mas o destino foi cruel. Os guerreiros chegaram com violência, mataram e prenderam. Fui jogada ao chão, amarrada como se não fosse humana. Meus olhos procuravam minha família, mas só vi fumaça e chamas. Naquela noite, meu mundo desmoronou. O caminho até a costa foi longo, cheio de dor e perda. Muitos caíram, muitos não resistiram. Eu caminhava com os pés em feridas, sem saber para onde me levavam, sem entender por que a vida havia se transformado em tormento. Ao ver o mar, pela primeira vez, senti medo e desespero. Um navio esperava, escuro e ameaçador, como se fosse a boca de um monstro pronto a nos engolir. E eu, menina, sabia que dali em diante nada seria igual. O navio se chamava Clotilda, e jamais esquecerei o cheiro que nos envolveu assim que fomos jogados para dentro de seu porão. Era um odor de ferro, suor, sangue e desespero. Amontoaram-nos como se fôssemos fardos, sem espaço para respirar. A cada movimento, corpos se esmagavam uns contra os outros. Eu sentia as lágrimas caírem em silêncio, pois até o choro parecia proibido. Os homens acorrentados gemiam. Mulheres abraçavam seus filhos sem saber se veriam o próximo nascer do sol. A viagem era um inferno sem fim. Não sabíamos para onde íamos, apenas que estávamos deixando para trás tudo o que conhecíamos. Muitos morreram no caminho, seus corpos lançados ao mar como se nada valessem. Eu fechei os olhos inúmeras vezes, pedindo aos deuses de minha terra que me deixassem acordar de um pesadelo. Mas os dias passavam e cada onda nos lembrava de que estávamos condenados a atravessar o oceano. Ainda escuto os gritos, o ranger das madeiras, o som das correntes batendo contra a pele. E ainda sinto o peso da saudade, daquilo que jamais voltaria. Quando finalmente avistamos terra, o coração bateu acelerado. Muitos pensaram que a liberdade voltaria, que talvez seríamos soltos, mas não sabíamos que o pior ainda estava por vir. Fomos desembarcados às escondidas, pois já era proibido trazer pessoas da África para serem escravizadas. Os homens que nos compraram sabiam que estavam cometendo crime, mas para eles não importava. A ganância era maior que qualquer lei. Fui vendida a um homem chamado Washington Smith, em Alabama. Lá recebi o nome Sally, como se quisessem apagar quem eu era. Eu era Redosh, filha de uma aldeia, herdeira de uma cultura, mas eles tentavam me transformar em outra coisa, em propriedade. A fazenda era imensa. Os campos de algodão se perdiam de vista, e cada fio branco que crescia parecia exigir o suor e as lágrimas de centenas de mãos negras. Não entendia a língua, não entendia os costumes, apenas sentia que minha vida havia sido roubada. Cada dia era mais pesado que o anterior. Naquela fazenda, fui obrigada a trabalhar sem descanso. O sol queimava a pele e o chicote não perdoava os que não suportavam o ritmo cruel. As mulheres carregavam não apenas os cestos de algodão, mas também a dor de serem vistas como menos que humanas. Ali aprendi que a violência tinha muitas faces. O corpo doía, mas a alma doía ainda mais. Ainda assim, no meio da escuridão, buscávamos consolo uns nos outros.
Às vezes, nas noites silenciosas, cantávamos baixinho as melodias que lembrávamos da África. Era nossa forma de resistir, de não permitir que arrancassem de nós também a memória. Foi também ali que conheci um homem que seria meu companheiro de vida, também trazido da África. Forçados a casar para satisfazer o desejo do Senhor, fomos unidos, mas transformamos aquela imposição em uma chama de sobrevivência. No olhar dele, encontrei a lembrança de quem eu era, e juntos tentamos construir algum sentido em meio à dor. Os anos passavam, e eu me acostumava à nova língua, ao novo mundo, mas sem jamais esquecer minha origem. Tive uma filha, e quando a peguei nos braços, senti um misto de amor e medo. Amor porque era parte de mim, esperança de continuidade. Medo porque sabia que ela nascia em cativeiro, sem direito de ser livre. Prometi a mim mesma que faria tudo para que sobrevivesse, para que sua vida fosse menos marcada pelo chicote. Eu a alimentava com histórias sussurradas em minha língua natal, como se assim pudesse semear nela as raízes da África. No entanto, via a tristeza crescer dentro de mim, pois cada sorriso dela me lembrava do que havia sido arrancado de mim mesma. A fazenda era um lugar de opressão, mas também de pequenas resistências. Guardávamos segredos, orações, lembranças, e era isso que nos mantinha vivos. Eu ainda sonhava com minha aldeia, com o cheiro da terra molhada de chuva, com as danças ao redor da fogueira. Minha filha crescia diante de meus olhos, e cada passo dela me dava forças para suportar o peso dos dias. Mas a fazenda não era lugar para a infância. Desde cedo, as crianças eram ensinadas a carregar pequenos fardos, a obedecer, a se calar. O riso era raro, quase proibido, e mesmo nos momentos de brincadeira havia sempre o medo de sermos interrompidos pelo grito de um feitor. Eu olhava para minha menina e desejava que ela tivesse conhecido a liberdade da minha aldeia, onde as crianças corriam soltas pelo campo e aprendiam os cantos de seus ancestrais. Aqui ela aprendia a esconder lágrimas, a abaixar a cabeça, a sobreviver. O senhor da fazenda dizia que éramos como animais, que precisávamos de disciplina. Mas dentro de nós havia uma chama que nem ele, nem seus chicotes poderiam apagar. À noite, depois que tudo silenciava, eu a abraçava forte e, com minha voz baixa, lhe contava histórias de rainhas, guerreiros e espíritos que protegiam nossa gente. Ela adormecia em meus braços, e eu pedia em silêncio que algum dia pudesse conhecer um mundo diferente daquele. O tempo no cativeiro era um rio que não parava, sempre pesado, sempre cruel. Os anos se acumulavam sobre meus ombros, e mesmo assim a lembrança da África permanecia viva dentro de mim. Muitas vezes fechei os olhos enquanto trabalhava no campo e imaginei estar caminhando de novo pelas trilhas da minha aldeia, sentindo a brisa leve, ouvindo o som das mulheres cantando juntas. Essas lembranças eram meu refúgio, mas não podia me perder nelas por muito tempo, pois logo o grito do feitor me trazia de volta à realidade. Minha filha já se tornava uma jovem, e cada vez que a via ser olhada pelos homens da fazenda, meu coração apertava. Eu sabia o que poderia acontecer. Sabia da violência escondida nos olhos daqueles que se achavam donos de tudo. Eu a aconselhava em silêncio, mostrava como manter distância, como não chamar atenção, mas também como resistir dentro de si. Queria que ela fosse forte, que mesmo aprisionada, não esquecesse que era filha de um povo livre. Houve dias em que pensei em desistir, em deixar o corpo se entregar ao cansaço e ao sofrimento. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse a voz dos meus ancestrais,
talvez o sorriso da minha filha, talvez o olhar firme de meu companheiro. Vivíamos em silêncio, mas dentro daquele silêncio construíamos uma rede de apoio. Partilhávamos pedaços de pão, dividíamos palavras de consolo, cuidávamos dos que adoeciam. Era pouco, mas era tudo o que tínhamos. A escravidão tentava nos transformar em indivíduos isolados, sem laços, mas nós insistíamos em manter viva a comunidade. Mesmo em segredo, celebrávamos datas que lembravam nossa terra, fazíamos pequenas oferendas escondidas dos olhos dos senhores para pedir proteção. Era assim que resistíamos. E eu percebia que, apesar de toda a dor, ainda havia dentro de nós uma semente que ninguém podia arrancar. Essa certeza me dava força para seguir, mesmo quando tudo parecia perdido. Quando a guerra começou, a fazenda entrou em um estado de tensão. O senhor falava com raiva dos abolicionistas, dizia que queriam roubar o que era dele. Nós, que éramos considerados propriedade, começamos a ouvir rumores de liberdade, mas a espera era longa, feita de incerteza. Cada vez que chegava uma notícia, os corações se enchiam de esperança, apenas para logo depois serem esmagados pela brutalidade do dia a dia. Eu rezava para que minha filha tivesse a chance de ser livre antes que a juventude lhe fosse arrancada. No entanto, os anos se arrastaram, e quando finalmente a liberdade chegou, não veio como imaginávamos. Não houve festa, não houve abraços de alegria, apenas um anúncio seco. Estávamos livres, mas sem terra, sem recursos, sem proteção. A liberdade que nos deram parecia incompleta, como se fosse apenas mais uma forma de sobrevivência. Mesmo assim, choramos. Choramos porque, apesar de tudo, já não poderiam nos prender novamente. A vida depois da escravidão foi uma luta diferente. Eu já era mulher feita, com cicatrizes no corpo e na alma. Tive que aprender a viver em um mundo que ainda nos via como inferiores, mesmo sem correntes. Trabalhamos duro, plantando, servindo, lutando por cada pedaço de pão. A liberdade não apagava a memória do cativeiro. E muitas vezes, ao olhar para o horizonte, ainda sentia o peso das correntes invisíveis. Minha filha, porém, encontrou forças para seguir. Ela cresceu com coragem, buscou caminhos melhores, e foi através dela que percebi que nossa luta não havia sido em vão. Eu carregava a África dentro de mim, mas era nela que via a semente de um futuro diferente. Não deixei que a dor apagasse minha identidade. Sempre que podia, lhe ensinava palavras da minha língua, cantava melodias antigas, transmitia os costumes que lembrava. Assim, mesmo em uma terra estrangeira, eu preservava quem eu era, porque, no fim, essa era a minha vitória, não terem conseguido me apagar por completo. A liberdade que nos foi concedida parecia sempre carregada de condições invisíveis. Eu caminhava pelas ruas de pequenas cidades e sentia os olhares pesados sobre minha pele. As correntes haviam caído, mas as grades do preconceito continuavam erguidas diante de nós. Muitos de meus irmãos e irmãs permaneceram ligados às mesmas fazendas onde antes eram escravizados, pois não tinham para onde ir. O trabalho continuava duro, a paga quase inexistente, e ainda havia a ameaça constante da violência. Eu, que havia sido arrancada da África, percebia que a liberdade aqui era diferente da de minha terra natal. Na minha aldeia, éramos donos de nossas histórias. Aqui éramos apenas sobreviventes em um mundo que nos queria submissos. Mesmo assim, eu me agarrava à esperança de que,
pelo menos, minha filha pudesse sonhar com algo maior. O simples fato de ela caminhar sem grilhões já era uma vitória, ainda que pequena diante do oceano de dificuldades que nos cercava. Com o passar do tempo, percebi que a memória era a maior arma contra o esquecimento. Muitos queriam que nós calássemos, que enterrássemos o passado, mas eu nunca aceitei isso. Sempre contei à minha filha sobre a África, sobre o navio que nos trouxe, sobre a fazenda que tentou nos destruir. Eu dizia que nossa história precisava viver, porque era dela que viria a força para resistir. Algumas noites, ela me pedia para repetir as histórias da aldeia, das festas em volta da fogueira, dos cantos que ecoavam entre as árvores. Eu fechava os olhos e quase conseguia sentir de novo o calor das chamas iluminando rostos sorridentes. Contar essas histórias era doloroso, mas também me dava vida. Eu sabia que o silêncio era a morte da memória, e a memória era a única forma de manter a África viva dentro de nós. Mesmo com o peso da vida, havia momentos de ternura que guardo comigo até hoje. Minha filha cresceu com uma força que me surpreendia. Muitas vezes, quando eu já não tinha ânimo para continuar, era ela quem me estendia a mão, quem me lembrava que ainda tínhamos futuro. A juventude dela era minha esperança, mas eu também temia pelos perigos que a cercavam. Os homens brancos ainda olhavam para nossas mulheres como se fossem corpos disponíveis, sem direitos. Cada vez que minha filha saía sozinha, meu coração se apertava. Eu orava em silêncio para que ela fosse protegida. Ainda assim, ela sonhava alto, sonhava com educação, sonhava com dias em que poderia caminhar livremente. Esses sonhos me davam força. Se ela acreditava, eu também precisava acreditar. Era como se a vida, através dela, dissesse que a escravidão não havia nos derrotado completamente. A velhice chegou de mansinho, trazendo consigo lembranças mais fortes do que nunca. Cada ruga no meu rosto parecia carregar uma história. Cada cicatriz no meu corpo lembrava uma batalha. Às vezes, eu me sentava sozinha e deixava a memória me levar de volta à África. Sentia o cheiro da terra molhada. Via minha mãe acendendo o fogo. Ouvia o som dos tambores chamando para a dança. Essas lembranças eram bálsamo e dor ao mesmo tempo. Eu sabia que jamais voltaria para minha terra, que morreria em uma terra estranha, mas dentro de mim eu ainda pertencia à aldeia. A escravidão tentou apagar minha origem, mas nunca conseguiu. Até mesmo quando esquecia algumas palavras de minha língua, eu as buscava no fundo da memória e as repetia baixinho, como orações. Eu queria partir deste mundo lembrando quem eu era de verdade. No fim da vida, percebi que minha maior vitória não foi sobreviver, mas resistir com dignidade. Eu era uma das últimas que lembrava com clareza a travessia no Clotilda, e muitos vinham me ouvir. Alguns perguntavam como era a África, outros queriam saber dos horrores do navio. Eu falava com dor, mas também com firmeza, porque sabia que a verdade precisava ser dita. Minha filha já tinha sua própria família, e era nela que eu via florescer aquilo que os senhores jamais conseguiram destruir. A liberdade ainda era imperfeita, mas existia. E eu podia descansar sabendo que, apesar de tudo, havíamos plantado sementes. Eu, Redosh, menina arrancada de sua aldeia, mulher marcada pelo cativeiro, mãe que lutou pelo futuro da filha, resisti até o fim. Minha voz carregava as vozes de todos que ficaram pelo caminho, e eu sabia que, enquanto alguém contasse nossa história,
nós nunca morreríamos de verdade. Muitos não entendiam que a liberdade não era o fim da luta, mas apenas o começo de outra. Ser livre sem terra, sem direitos e sem respeito era como caminhar por um campo cheio de pedras afiadas. O corpo já não estava preso, mas o espírito ainda enfrentava correntes invisíveis. Eu via meus irmãos e irmãs sendo explorados como trabalhadores livres, recebendo quase nada em troca do suor. Alguns voltaram a trabalhar para os antigos senhores, não por escolha, mas porque não havia alternativas. Aquilo me doía, porque parecia que a escravidão ainda vivia sob outra forma. A esperança vinha das gerações mais novas, que buscavam caminhos diferentes, aprendiam novas formas de resistir. Eu, mesmo cansada, fazia questão de ensinar o pouco que sabia. A importância da memória, a necessidade de nunca esquecer a África, de nunca permitir que nossos filhos crescessem sem saber de onde vieram. Era a única forma de garantir que, mesmo em terras estranhas, permaneceríamos vivos como povo. O tempo continuava a me trazer lembranças da travessia no Clotilda. Era como se o navio ainda navegasse dentro de mim. Às vezes, acordava durante a noite, sentindo o balanço das ondas, ouvindo os gemidos de dor dos que estavam ao meu redor no porão. O cheiro, a escuridão, o calor sufocante nunca me abandonaram. Eu carregava os fantasmas daqueles que não sobreviveram. Muitos partiram antes de pisar nesta terra, lançados ao mar como se fossem nada. Eu falava deles, porque sabia que se eu me calasse, ninguém lembraria. Eles também eram parte da nossa história. Eu dizia que cada lágrima, cada morte, cada corpo entregue ao oceano era semente de liberdade. O mar não foi apenas prisão, mas também testemunha de nossa resistência. E eu queria que os mais jovens entendessem isso, que nós não fomos vencidos, mesmo diante da crueldade. Havia dias em que eu me sentava perto da porta de casa e olhava o pôr do sol, deixando que a luz dourada acariciasse meu rosto. Nessas horas, minha mente voava até minha aldeia. Eu lembrava do cheiro das frutas, das vozes das mulheres conversando enquanto trançavam os cabelos umas das outras, do riso das crianças correndo livres. O contraste com minha vida aqui era imenso, mas ao mesmo tempo era essa lembrança que me mantinha de pé. A África não era apenas um lugar distante, era também uma força que habitava dentro de mim. Eu ensinava à minha filha e, depois, aos meus netos, que éramos mais do que aquilo que os brancos diziam. Éramos herdeiros de reis, rainhas, guerreiros, caçadores, artistas, curandeiros. Eles podiam tentar nos reduzir à escravidão, mas nunca poderiam apagar nossa verdadeira essência. Essa certeza me acompanhava como uma chama silenciosa, iluminando até os momentos mais escuros. Os anos me transformaram em testemunha de um tempo que muitos preferiam esquecer. Quando alguns estudiosos começaram a me procurar para ouvir minha história, percebi que minha voz tinha valor. Eles anotavam cada palavra, perguntavam sobre a travessia, sobre a vida no cativeiro, sobre a liberdade. Eu falava porque sabia que não falava apenas por mim, mas por todos os que haviam partido. Era como se cada relato fosse uma oferenda à memória de minha gente. Ao mesmo tempo, era doloroso reviver cada lembrança. Cada vez que descrevia o porão do Clotilda, meu peito se fechava, minhas mãos tremiam. Mas eu prosseguia. Eu queria que o mundo soubesse que a escravidão não era apenas uma palavra, mas uma ferida aberta, feita de carne, sangue e lágrimas. Eu queria que, mesmo muito tempo depois de minha morte, alguém pudesse ouvir minha voz através dessas memórias. Na minha velhice, compreendi que eu era uma ponte entre mundos. Eu trazia comigo a África que me viu nascer,
a América que me escravizou e a liberdade incompleta que me permitiu envelhecer. Eu era a última de muitos, mas também a guardiã de histórias que precisavam ser contadas. Quando fechava os olhos, via o rosto de minha mãe, que jamais revi, e sentia o peso de todas as ausências. Mas também via minha filha Shmeosneia e meus netos, correndo em liberdade, e isso me dava paz. A vida me havia tirado muito, mas não havia conseguido arrancar a dignidade que resistiu dentro de mim. Eu era Redoche, e enquanto meu nome fosse lembrado, meu povo continuaria vivo. Meu maior desejo era que as gerações futuras não tivessem medo de olhar para trás, porque era no passado que estava a força para seguir adiante. Com o passar dos anos, percebi que meu corpo já não me obedecia como antes. As mãos que tanto trabalharam tremiam, os pés que suportaram caminhadas intermináveis já não tinham firmeza, mas minha mente continuava desperta, e era nela que eu me refugiava. Muitas vezes me pediam para contar sobre o dia em que fomos levados de nossa aldeia. Eu descrevia as chamas, os gritos, o desespero de ver meus parentes sendo arrastados, o silêncio pesado quando percebi que talvez nunca mais os veria. Essas memórias eram feridas abertas, mas também eram provas de que eu sobrevivi. Eu dizia aos mais jovens que nunca deveriam ter vergonha de suas origens, mesmo que tivessem tentado nos fazer acreditar que éramos menos. Eu lembrava que a África corria em nosso sangue, que nossos passos carregavam a força de nossos ancestrais. Essa mensagem era meu legado, mais valioso que qualquer tesouro. Na fazenda, durante os anos de escravidão, muitas vezes pensei que não chegaria à velhice. Via amigos caírem de exaustão, via mães perderem seus filhos para a venda, via homens sendo açoitados até a morte. Eu mesma senti o chicote abrir minha pele, ouvi as ameaças, suportei humilhações. E, ainda assim, aqui estou, testemunha de tudo isso. Acredito que sobrevivi para contar, para ser voz de quem não pôde. Às vezes, quando recordo esses dias, sinto como se o tempo tivesse parado. Ainda escuto o estalo do chicote, ainda sinto o calor sufocante dos campos de algodão, mas logo olho para os rostos de meus netos e percebo que, apesar de tudo, a vida seguiu. Eles não conheceram as correntes, e isso me consola. É como se cada lágrima derramada tivesse regado o caminho para que eles pudessem caminhar em direção a algo diferente. Os anos da reconstrução após a guerra não foram fáceis. Embora a escravidão tivesse acabado, muitos de nós continuavam sendo perseguidos, tratados com desprezo, atacados simplesmente por existirem. O medo ainda fazia parte de nossas vidas, mas também havia coragem. Vi comunidades negras se unindo, construindo escolas, igrejas, lugares onde nossa voz poderia ecoar. Vi homens e mulheres que antes eram escravizados se levantarem para ensinar seus filhos a ler, porque acreditavam que o conhecimento seria uma nova forma de libertação. Eu mesma não sabia ler nem escrever, mas incentivava os mais jovens a aprenderem. Dizia que a leitura era uma chave que abriria portas que ainda estavam fechadas para nós. Cada conquista, por menor que fosse, era como uma chama acesa em meio à escuridão. Essas pequenas vitórias alimentavam minha esperança, mesmo quando o mundo insistia em nos colocar de joelhos. Na minha solidão, eu conversava com os espíritos dos que se foram. Fechava os olhos e chamava pelo nome de minha mãe, de meu pai, dos irmãos que ficaram na África. Sentia que eles caminhavam comigo, mesmo nesta terra estrangeira. Quando o peso era grande demais, eu me lembrava das danças de minha aldeia,
das músicas que ecoavam noite adentro, e então meu coração se aquecia. Eu acreditava que, de alguma forma, aqueles que morreram no navio ou nos campos estavam comigo, me dando força. Era essa fé que me sustentava. Muitas vezes, mesmo sem templos, sem sacerdotes, erguíamos nossas mãos ao céu e pedíamos proteção. Era um diálogo silencioso, mas poderoso. Eu tinha certeza de que não estava sozinha. A escravidão tentou nos separar de nossas raízes espirituais, mas a conexão nunca se rompeu. Ela vivia dentro de nós, em cada suspiro, em cada oração. Com a velhice, passei a compreender que minha história não era apenas minha, era parte de algo muito maior. Eu era uma entre tantos que foram arrancados de sua terra e trazidos à força para cá. Eu era um pedaço da memória coletiva de um povo que se recusou a morrer. Quando falava com meus netos, dizia que deviam caminhar com a cabeça erguida, porque cada passo deles era a continuação de nossa luta. Muitas vezes me perguntaram se eu ainda sentia raiva. A verdade é que a dor nunca me deixou, mas a raiva se transformou em algo diferente, em vontade de ver justiça, em desejo de que a verdade nunca fosse esquecida. Eu queria que o mundo soubesse que nós existimos, que sofremos, mas também resistimos, e que, apesar de tudo, deixamos um legado de coragem e esperança. Essa foi a forma que encontrei de vencer. Com o tempo, percebi que muitos ao meu redor já não queriam falar sobre a escravidão. Era como se o silêncio fosse mais confortável do que a lembrança. Mas eu não podia aceitar isso. O silêncio mata a memória, e eu sabia que, se não contássemos nossa história, ela seria distorcida pelos que nunca sentiram nossas dores. Por isso, sempre que me pediam, eu falava. Contava sobre o dia em que fomos capturados, descrevia o navio, as correntes, a escuridão, os corpos sem vida jogados ao mar. Contava também sobre a fazenda, o trabalho forçado, o chicote, a perda da liberdade. Alguns me ouviam com lágrimas nos olhos, outros com incredulidade, mas eu não parava. Minha voz já era fraca, mas carregava séculos de sofrimento e resistência. Eu dizia que minha história não era apenas de dor, mas também de sobrevivência, porque, no fim, o fato de eu ainda estar ali, viva, era a maior prova de que eles não tinham vencido. Às vezes, sonhava que estava de volta à minha aldeia. Via os rostos conhecidos, ouvia as canções, sentia o calor do fogo iluminando a noite. Mas ao acordar, o vazio me lembrava que tudo aquilo havia ficado no passado. Ainda assim, esses sonhos eram preciosos, porque me permitiam reencontrar aqueles que perdi. Eu acreditava que quando minha hora chegasse, eu voltaria para eles, que meu espírito atravessaria o oceano e repousaria de novo na terra que me viu nascer. Essa certeza me confortava. A escravidão roubou meu corpo, roubou minha juventude, roubou minha liberdade, mas nunca conseguiria aprisionar minha alma. Ela sempre pertenceu à África, mesmo que meus pés jamais voltassem a tocar aquele chão. Era nesse pensamento que eu encontrava paz, mesmo nos dias de maior tristeza. Meus netos cresceram me ouvindo. Às vezes, achavam minhas histórias pesadas demais, mas eu insistia. Eu dizia que a dor precisava ser conhecida, porque era dela que vinha a força para seguir. Via neles uma chama diferente, uma vontade de conquistar o mundo de um jeito que eu jamais imaginei possível. Eles sonhavam em estudar, em viajar, em ser mais do que trabalhadores explorados. Esses sonhos me enchiam de orgulho, porque mostravam que nossa luta tinha valido a pena. Eu sabia que não veria todas as mudanças,
mas também sabia que através deles o futuro seria diferente. E isso bastava. Era como plantar uma árvore, sabendo que talvez não viveria para ver sua sombra, mas acreditando que outros descansariam debaixo dela. Assim eu via minha vida, uma raiz fincada na terra, sustentando os galhos que viriam depois. O tempo transformou meu rosto em mapa de cicatrizes e rugas, mas cada marca contava uma história. Eu não as escondia, porque eram prova daquilo que vivi. Quando olhava no espelho d'água, via não apenas a mulher idosa, mas também a menina que foi arrancada da aldeia, a jovem que enfrentou o navio, a escrava que suportou o chicote, a mãe que lutou pela filha, a anciã que preservou a memória. Eu era todas essas versões de mim reunidas em um só corpo. A vida me havia quebrado em muitos pedaços, mas cada um deles se juntava para formar quem eu era. E eu senti orgulho de ter resistido. Não havia riqueza, não havia título, mas havia dignidade. E essa dignidade era mais preciosa do que qualquer coisa que os senhores possuíssem. Quando a notícia de que eu era uma das últimas sobreviventes do Clotilda se espalhou, muitos quiseram me ouvir. Alguns vinham de longe para registrar minhas palavras. Eu falava devagar, escolhendo cada frase com cuidado, porque sabia que aquilo poderia ser tudo o que restaria de nós. Eu queria que o mundo entendesse que não éramos apenas números, não éramos apenas estatísticas. Éramos pessoas com famílias, culturas, sonhos e amores. Eu queria que lembrassem de nós com humanidade, não apenas como vítimas, mas como seres que resistiram. Meus olhos já cansados brilhavam quando eu dizia meu nome verdadeiro, Redoche, porque chamar-me Celi era negar minhas origens. Mas Redoche era o nome que minha mãe me deu, e era com esse nome que eu queria ser lembrada. Era minha forma de afirmar até o fim que eu nunca deixei de ser quem realmente era. Como pasar das décadas, a Guerra Civil tomou os Estados Unidos e trouxe a esperança de liberdade para os escravizados. Redoche, já madura, acompanhou cada rumor como coral acelerado. Cando, enfim, a noticia da abolio chegou até a fazenda, as correntes non caíran de inmediato, mas dentro dela algo se quebrou para sempre. Pela primeira vez desde a travesía forada, ela respirou fundo e sentiu que o ar tiña outro peso. Mesmo diante da incerteza, sorriu ao imaginar a filla crescendo sem a mesma marca de escrava en súa alma. A liberdade, embora tardia, parecía posível, e Redoche guardou ese instante como un presente dos ancestrais. A vida como liberta não foi simples. Muitos patrões não aceitavam perder sua mão de obra e tentavam manter os ex-escravizados em condições de servidão disfarçada. Redoche, porém, já não se curvava da mesma forma. Com a filha Kumar ao lado, buscou construir uma vida de dignidade, ainda que humilde. Trabalhava a terra como sabia, plantava, colhia e oferecia a outros a mesma força que um dia havia sustentado tantos na senzala. Os traumas continuavam, mas a liberdade, mesmo frágil, era um alívio. A cada entardecer, quando olhava o céu avermelhado, lembrava-se da África e agradecia por ter sobrevivido, mesmo carregando tantas cicatrizes no corpo e no espírito. Já idosa, Redoche tornou-se uma espécie de testemunha viva de um tempo cruel. Muitos vinham procurá-la para ouvir suas histórias. Ela falava da travessia do oceano, dos gritos no navio negreiro, da separação de sua família e também da coragem que a manteve de pé. Contava sobre a música, sobre as tradições, sobre a África que vivia dentro dela e fazia questão de repetir às crianças que nunca esquecessem suas raízes. Era doloroso reviver tudo, mas Redoche entendia que, se o silêncio vencesse,
as gerações futuras poderiam não saber o que havia sido arrancado delas. Assim, transformou sua dor em palavra, e sua palavra em herança. Com o tempo, a velhice pesou e os passos de Redosh tornaram-se lentos, mas sua mente seguia clara e seus olhos brilhavam quando falava da África. Gostava de se sentar à sombra de uma árvore, rodeada de netos e bisnetos, que a ouviam como quem escuta uma lenda. A cada história, ela reafirmava que, mesmo distante, sua terra nunca morrera dentro dela. Era um elo entre mundos, o passado cruel da escravidão e a possibilidade de um futuro mais justo. Sua presença, embora frágil, era um símbolo de resistência. Muitos diziam que só de estar perto dela já sentiam forças renovadas. No fim de sua vida, Redosh fechou os olhos com serenidade, carregando a lembrança da aldeia perdida, do mar revolto, da juventude arrancada, mas também do amor que conseguiu cultivar e das vidas que ajudou a formar. Sua história se tornou uma das últimas vozes vivas da geração que veio nos navios negreiros. Ela partiu como guardiã de memórias, como testemunha do que jamais poderia ser esquecido. Sua existência foi marcada pela dor, mas também pela resistência, pela capacidade de transformar sofrimento em ensinamento. Redosh se despediu deixando um legado, a lembrança de que, mesmo diante das correntes mais pesadas, a alma pode permanecer livre.